Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série de tutoriais para BPM. O vídeo de hoje vamos tratar aí dos recursos de Tracking Group, Tracking Points e Time Interval e aprender como é que a gente usa os três aí em conjunto para adicionar pontos de monitoração em etapas específicas dos nossos processos para conseguir extrair informações aí úteis sobre a performance, o andamento, tempo gasto em cada atividade, enfim, conseguir tirar alguns insights aí da execução dos nossos processos no dia a dia para ajudar aí na etapa de otimização dos processos. Espero que gostem do conteúdo desse vídeo. Fiquem à vontade para incluir seus comentários, críticas e sugestões para os próximos vídeos. Obrigado. Pois bem, começando aí nesse assunto de rastreamento, de tracking de processos, a gente tem duas estratégias distintas para poder tratar desse assunto. A primeira é o auto-tracking. Vou mostrar para vocês como é que funciona. É uma feature que até a versão 8.5.0.1 do BPM ela vinha ativada por padrão quando você criava um processo novo, um BPD novo. E o que essa feature faz? Ele simplesmente envia todos os dados de todas as tarefas, tempo gasto, todo aquela conjunto de KPIs padrões são enviadas automaticamente para cada atividade, para cada variável alterada, ou seja, muita informação é enviada lá para o Performance Data Warehouse, também conhecido como PDW. Né? Outra maneira que a gente tem de fazer tracking e rastreamento dos processos é o tracking manual, onde a gente cria um grupo de tracking, que a gente chama de tracking groups, define os pontos do processo que a gente quer monitorar, que a gente quer ter o rastreamento, e tem o recurso também de time interval, que a gente pode contar aí o tempo entre um track point e outro, enfim. Ou seja, é um trabalho um pouco mais manual, mas a gente tem um controle maior de todas as informações que são enviadas para o PDW. Então, se você não sabe muito bem o que monitorar e não sabe exatamente que tipo de relatório você vai extrair lá na frente, talvez o auto-tracking seja uma boa alternativa para você, porque ele envia todos os dados, envia tudo o que acontece com o seu processo, ou seja, você vai ter toda a informação disponível para extrair qualquer relatório, qualquer insight do seu processo, porém esteja ciente que você tem um preço a pagar por esse tipo de estratégia, né? A quantidade de dados, o volume de dados enviados para o PDW e, obviamente, por consequência disso, o espaço gasto na base do PDW para armazenar toda essa informação, dependendo da característica do seu processo, pode ser muito grande. Então, dependendo aí do estilo, da complexidade, da quantidade de atividades que tem o seu processo, considere talvez usar o tracking manual. Se você tiver um processo um pouco mais simples e não tiver tantas tarefas assim, talvez o auto-tracking pode ser um jeito mais rápido de você começar já a monitorar os itens de performance do seu processo. Então, como eu estava explicando, a outra alternativa seria o tracking manual, que a gente vai ver aqui basicamente as duas alternativas, né? Como é que a gente faz para usar o auto-tracking e como é que a gente faz para fazer tracking manual em pontos específicos do nosso processo, ok? Como habilitar o auto-tracking? Estou aqui com o Process Designer aberto, vou escolher um processo em específico aqui, inclusive, onde eu já tenho isso aberto, isso configurado, né, o auto-tracking. Perceba que o auto-tracking é feito por processo, né? Se eu tivesse mais de um processo aqui, eu poderia optar por habilitar o auto-tracking em um processo e no outro não. Aqui na aplicação que eu abri de exemplo, tem apenas um único processo chamado compensação check. Vou abrir esse processo aqui. Indo aqui na aba Tracking, eu consigo ver que ele tem o auto-tracking habilitado, ou seja, dentro do meu processo de negócio tem aqui Enable Auto-Tracking, eu dou um nome para ele, que vai ser do mesmo conceito dos Tracking Groups, né? Ele vai criar lá um agrupamento com este nome aqui, que todas as informações de trackings geradas por esse processo vão ser agrupadas com esse nome. E aqui eu posso escolher inclusive quais as variáveis para toda vez que acontecer um momento de enviar tracking, que variáveis do meu processo que eu quero que sejam enviadas juntos. Aqui praticamente eu preenchi todas, não é? Mas de uma maneira geral, habilitar o auto-tracking é simples assim, marcar um checkbox e escolher quais variáveis do meu processo que devem ser enviadas junto. Simples assim. De novo, é uma solução super simples de implementar, porém dependendo do processo que você tem, você pode estar enviando muitos dados e acabar enchendo demais a base do PDW ou Performance Data Warehouse, se você preferir. Então perceba aqui que no meu processo, na definição do meu processo, eu não tenho em nenhum lugar nenhum track point definido, e não precisa. Se eu uso auto-tracking, toda vez que o meu processo andar de uma tarefinha para outra, ele vai enviar essas informações todas aí para o PDW, eu consigo depois gerar relatórios, enfim, consultar e construir visões com base nesses dados,
utilizando inclusive relatórios customizados, API do Performance Data Warehouse para poder consultar essas informações. Então percebo aqui que do ponto de vista de desenvolvimento de processo, ele não é intrusivo, eu não preciso mexer em nada aqui no fluxo do meu processo e automaticamente ele já está monitorando aí todas as etapas do meu processo. Ok? Simples desse jeito. Para ajudá-lo então a ponderar na decisão de usar ou não o auto-tracking, além das duas informações que eu já expliquei, a primeira de que o auto-tracking é muito simples, muito fácil de usar, gera todas as informações de alterações do seu processo e envia isso para a base do PDW, Performance Data Warehouse. Em contrapartida, gera-se muita informação do lado de lá, a base, dependendo da complexidade e do número de instâncias do seu processo, a base do PDW pode exigir um espaço muito grande aí para manter e organizar todos esses dados. Além dessas duas informações, né, do benefício, da facilidade de implementação e do cuidado que você tem que ter com o tamanho dessa base, eu vou acrescentar mais algumas informações que são importantes para você decidir ou não usar o auto-tracking. Tem alguns relatórios e funções específicas do produto que, se a gente não usar o auto-tracking, elas deixam de funcionar. Quais são? Algumas informações, alguns dados que aparecem no relatório de desempenho de processos, ela vem do PDW, e esses dados são gerados pelo auto-tracking. Nada impede, óbvio, de você criar pontos específicos de monitoração, tracking points, no seu processo para gerar essa informação e mandar para o PDW para que esse relatório continue funcionando. Mas se você não fizer isso para cada tarefa, etapa que você quer que esses dados apareçam nesse relatório de desempenho do processo, ou não habilitar o auto-tracking, essa informação simplesmente não vai aparecer nesse relatório. Outra função importante que o produto tem é que quando o usuário está trabalhando numa atividade específica, ele pode pesquisar quem são os especialistas naquela atividade para pedir ajuda, né? Quem são os usuários do time dele que conhecem sobre aquela atividade que ele está exercendo para solicitar ajuda. Que a gente chama de especialistas por experiência. Isso o BPM calcula com base nos dados enviados pelo auto-tracking para o PDW. Né? Porque como é que ele descobre quem que é um especialista por experiência? Toda vez que um usuário em específico conclui uma tarefa igual àquela em que você está trabalhando, ele calcula os usuários que mais concluíram aquela mesma atividade e deduz a partir daí que aquele usuário tem experiência naquela tarefa em especial. Isso gera aquele usuário como um potencial usuário especialista que pode te ajudar a concluir aquela tarefa. Ok? Então vamos lá, estou autenticado aqui com o usuário no meu BPM, vou abrir o relatório de performance do processo, escolher um processo qualquer aqui. Esse de compensação de cheque que a gente está usando de exemplo. Se você perceber essa barrinha aqui embaixo que tem a média gasta com cada tarefa do meu processo, esses dados vêm do PDW. E se a gente não usa o auto-tracking e não tem definido manualmente o envio dessa informação para o PDW, ele não consegue exibir esta parte do relatório. Ok? Então essa é a primeira função, feature do produto que deixa de funcionar. Na verdade, essa parte aqui fica oculta, né? Porque ele não consegue calcular para mostrar essa informação neste relatório aqui embaixo, ok? Essa parte aqui de cima, ele tem com base na base quente, não usa o PDW para construir essa parte, e de diagrama também. Ele consulta a base quente do BPM e não o PDW, ou seja, ele continua funcionando mesmo que a gente não tenha o auto-track. Mas de uma maneira geral, neste primeiro relatório que a gente perde essa camada aqui de baixo no relatório, duração média das tarefas, ok? Outra função que eu perco, eu estou aqui logado com o usuário, que tem uma tarefa, duas tarefas aqui na caixa de entrada dele, vou escolher uma tarefa específica, e vamos supor aqui que esse usuário não tivesse experiência, não soubesse como atuar nessa tarefa. Aqui buscando do lado direito, eu tenho esses três pontinhos, quando eu clico nele tem algumas informações aqui sobre a tarefa, e eu tenho uma abinha chamada Experts. Aqui ele vai trazer para mim informação dos usuários experientes. Tá vendo? Está dizendo aqui que a Mariana Beltrano já completou esse mesmo tipo de tarefa 74 vezes. A Rose Silva 43 e o Ronaldo Silva 1. Essa informação também vem do PDW e ela é enviada através do auto-tracking. Nada impede também de que a gente consiga gerar pontos de tracking manuais para enviar essa mesma informação para lá. Mas se a gente não fez nenhuma coisa nem outra, ou não habilitou o auto-tracking para enviar tudo, ou não criou os pontos de tracking para cada tarefa, essa função aqui, esse cálculo de usuários experientes, o BPM não consegue fazer porque não vai ter essa informação lá no PDW. Essa abinha de Experts continua funcionando porque quando a gente desenvolve um processo, a gente pode definir manualmente quem são os experts sobre aquele assunto.
Uma coisa são os experts definidos no desenvolvimento do processo e outros são aqueles que o BPM calcula pela experiência que o usuário já teve executando aquela mesma tarefa. Então aqui essa é a segunda informação que a gente perde se a gente não usa o auto-tracking aqui para alimentar a nossa base de Data Warehouse. Bom, em contrapartida à facilidade aí do auto-tracking, a gente tem outros recursos no produto que permite a gente definir exatamente o que a gente quer monitorar, para que não enfie muita informação e não polua, enfim, não enche demais a nossa base do Performance Data Warehouse. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em Performance. Só para que vocês entendessem, o processo aqui é um processo de compensação bancária de cheque, onde o caixa do banco apresenta o cheque, o sistema verifica se o cheque é válido, processa o pagamento, se tem saldo suficiente. O processo termina. Se não tem saldo, ele loga isso, envia para o gerente fazer a avaliação. Se o gerente avaliar que o cheque deve ser pago, o processo termina. Se ele achar que não, o cheque é devolvido, é logado essa informação e o processo termina. Se o gerente daquela conta que está valendo esse cheque não fizer essa avaliação num período específico de tempo, o cheque é devolvido automaticamente. Então esse é o nosso processo. A gente vai monitorar basicamente quanto tempo que leva para um cheque ser compensado nesse banco em especial, considerando as quatro possibilidades aqui, né? Primeiro, ele sendo compensado quando tem saldo suficiente, quanto tempo que ele demora em média. A segunda alternativa é quanto tempo ele demora para ser compensado depois que ele é aprovado pelo gerente. A terceira alternativa, quanto tempo ele leva para ser devolvido quando o gerente não aprova o pagamento. E por último, quanto tempo que leva em média para o cheque ser devolvido quando o gerente não avalia a tempo e ele é feita essa devolução automática. Ok? São esses quatro cenários que a gente vai monitorar no nosso processo. Então o primeiro ponto aqui é criar um tracking group. Vou chamar ele de compensação cheque, que é o que a gente está monitorando aqui, tempo de compensação do cheque. Primeiro ponto. Eu posso acrescentar aqui algumas informações, porque eu quiser monitorar, por exemplo, o tempo médio gasto em cada uma desses quatro cenários que eu expliquei. Eu poderia, por exemplo, vou acrescentar aqui um campo, por exemplo, agência. Eu poderia ter isso aí consolidado por agência, porque às vezes está demorando tempo demais para o cheque compensar. Mas está acontecendo numa agência específica. Então, dependendo do processo, eu posso acrescentar ou não campos aqui do meu processo para ajudar a gente a tratar essa informação de uma maneira mais granular. Ok? No meu exemplo aqui eu não vou acrescentar nenhum campo, vou fazer a monitoração tradicional. Então cria um tracking group. O próximo ponto aqui é criar os pontos de monitoração. Tá vendo? Eu tenho esses campinhos aqui, Intermediate Event. Vou colocar um no início do meu processo. Vou colocar aqui no início do processo. Vou ligar o início do processo a ele. E depois eu ligo aqui a apresentação do cheque. Quando eu marco esse cara aqui, eu trago ele para cima, eu vou dizer que ele é a implementação dele é do tipo tracking. Tá vendo? Vou marcar ele aqui tracking e vou dizer que ele faz parte do tracking group e compensação cheque. Simples assim. Não preciso fazer mais nada. Vou fazer a mesma coisa aqui então. Vou criar um outro tracking group para quando o cheque, o processo termina de forma natural, né? Então assim, quando ele tem saldo suficiente, antes dele terminar, ele vai passar por esse tracking point. Para depois do processo terminar, vou definir de novo aqui como tracking. Vou dizer que o nome dele aqui é pagamento com saldo. Né? Esse primeiro aqui, que ficou Intermediate Event, eu vou colocar aqui que é início do processo. É só para a gente poder... Início do processo. Ou apresentação do cheque, né? Apresentação do cheque. Depois eu vou colocar mais dois pontos aqui. Quando o gerente não aprova, né? Vou definir que ele também é do tipo tracking. Não aprovado pelo gerente. Então, antes de devolver o cheque, vou marcar aqui e depois vem para cá. Ok? Mais um ponto que a gente vai adicionar aqui, quando o gerente aprova o cheque, né? Vou dizer que é do tipo tracking também. Vou chamar aqui aprovado pelo gerente. Aprovado pelo gerente. Então vou dizer que quando o gerente aprova, ele vem para cá para esse tracking. E depois daqui ele termina o processo.
E a outra situação que a gente quer monitorar, o nosso quarto cenário, é quando o cheque é devolvido, né? Porque o gerente não aprovou a tempo. Vou chamar aqui de devolução automática. Devolução automática. Então são essas quatro coisas, esses quatro cenários que a gente quer monitorar. Então devolução automática, esse meu amigo aqui. Primeiro vai fazer o tracking desse cara. E depois ele volta para cá. Simples assim. Agora volto aqui pro PLW. E aqui na abinha de performance eu vou criar um cara chamado time interval. Na verdade eu vou criar mais de um. Um para cada um dos quatro cenários, né? O primeiro eu vou chamar aqui de aprovado pelo gerente. Opa, aprovado gerente, né? Aqui eu vou dizer que o ponto de início foi aqui, ó, a apresentação do cheque, e ele termina quando aprovado pelo gerente. Simples assim. Vamos criar mais um. Opa, performance. Não é recusado gerente. Devolvido gerente. Quando o gerente devolve o cheque. Então o cenário é parecido. Ele começa aqui na apresentação do cheque e termina aqui no não aprovado pelo gerente. Ok? Temos mais duas situações aqui. Que é aprovado com saldo. Quando ele não precisa passar a apresentação do cheque e a apresentação, cadê? Pagamento com saldo. Esse aqui é o terceiro cenário. E o nosso último cenário é devolvido automático, quando o gerente não avalia a tempo aquela situação do cheque e o sistema devolve automaticamente aquele cheque, devolução automática. Ok? Então temos aí os nossos 4 pontos de tracking definidos. O que a gente tem que fazer agora? Gerar um snapshot, publicar ele no nosso process server, agência V 1.21 e criar algumas instâncias e ver como é que o processo se comporta. Tem só um ponto que eu me esqueci de avisar, é que todos esses tracking points, vou ter que gerar um novo snapshot, eles precisam pertencer a um tracking group. O primeiro está correto, mas os demais que eu criei a gente esqueceu de fazer. Tá vendo aqui o pagamento com saldo? Eu tenho que habilitar aqui um tracking group para ele. Da mesma forma aqui para aprovado pelo gerente, todos têm que participar de um tracking group. E no nosso caso aqui é o tracking group que a gente criou, né, para acomodar e contabilizar todos esses pontos aqui de tracking, ok? Então estão todo mundo lá devidamente tracking groups preenchidos. Vou salvar, agora sim vou gerar novamente o snapshot, nessa vez aqui eu vou gerar com agência V1.22, essa é a versão que a gente vai usar. Aqui no Process Center eu vou simplesmente entrar aqui no meu processo e mandar publicar essa versão aqui então no meu Process Server, simples assim. E aguardar a instalação no Process Server aqui, ok? Prontinho, instalação concluída, migrei as instâncias lá. O passo final agora é a gente entrar de novo aí no portal de processo. Com o usuário que tem a permissão aí de ver o dashboard de performance de processo desse processo que a gente alterou, né? Vou entrar aqui em compensação de cheque então. Diferente da última vez que a gente entrou nele, a gente vai perceber que aqui embaixo, quando a gente tem lá aquele quadrinho de média de duração, a gente tem links novos aqui, o padrão que é de tarefas e esse time interval. Quando a gente clica em time interval, a gente tem aqueles caras que a gente definiu. Os devolvidos automaticamente, devolvidos pelo gerente, aliás, devolvidos de forma automática, e aprovado com saldo, geralmente isso aqui é o mais rapidinho, né? Quando tem saldo na conta já aprova na hora, e aprovado pelo gerente. A gente percebe que o devolvido automático é aquele que não pode passar no máximo de 2 horas, né? Então é o tempo aqui que ele está levando para poder devolver. Então, geralmente quando o gerente devolve o cheque, ele leva em torno de 1 hora, e quando o gerente aprova o pagamento do cheque, ele leva menos tempo do que isso. Então essa aí é um bom exemplo aí do uso desses
time intervals, track points, enfim, tracking group, só para a gente entender o conceito do uso desse recurso para fazer monitoração aí de tempo de processo, de atividade de processo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Coloque seus comentários aí no vídeo, suas críticas, sugestões e até o próximo.